Boa noite. Estou feliz por você estar aqui. Três coisas rápidas antes de entrarmos na história. Primeiro, muito obrigada aos primeiros adaptadores que se inscreveram. Isso significa muito para mim. Segundo, esta é a parte 2. Então, se você não viu a parte 1, seria útil ouvir isso primeiro. Finalmente, embora esta história seja definitivamente ficção, tento fazer tudo o mais historicamente preciso possível. Tudo bem, vamos para a parte 2 de Uma Viagem Terrível à Roma Antiga. Acordando, meus olhos se abriram e eu peguei um vislumbre de paralelepípedos. Fechei os olhos novamente quando o som de algo se quebrando entrou na minha consciência. Eu levantei minha cabeça completamente acordada. Dois homens pisaram de cada lado de mim. Eles me seguraram pelo cotovelo, enquanto meu peito pendia para a frente, e o som de atrito que ouvi foi o topo das minhas sandálias arrastando pela estrada. Meus braços doíam, meus ligamentos do ombro esticados num ângulo estranho, e, por suportar meu peso, eu flexionei minhas pernas em seguida, lutando para colocá-las debaixo de mim. Os guardas ao meu lado permitiram isso, mas ainda me seguraram pelos cotovelos. Mais confortável, refleti sobre o que tinha acabado de acontecer. Eu estava almoçando com Nathan e então esses caras me levaram embora e agora vamos para onde? Por que isso está acontecendo? Isso faz parte do programa? Isso deveria ser terapêutico. Eu deveria ter a oportunidade de fazer as pazes com meu marido morto. Reviver-me da culpa. Mas o que me dá vontade de vomitar com essa situação é que pedi para parar o programa. Eu disse não e continuou. Meu terapeuta não faria isso. E provavelmente é ilegal continuar quando alguém claramente pede para parar. O que está acontecendo? Totalmente desperto para a minha situação, um grito se formou em meu peito, mas eu o empurrei de volta. Estou literalmente na minha cabeça. Ninguém no mundo real vai ouvir meus gritos. Virei minha cabeça para um dos guardas. Por que você está fazendo isso? O que está acontecendo? Onde estamos indo? Ele me ignorou completamente, como se eu não tivesse dito nada. Fechei os olhos e pensei em como, na pupila, eu poderia fazer as moscas desaparecerem só em pensar nelas. Talvez eu possa fazer isso acontecer novamente. Concentrei-me nos guardas soltando meus braços. Abri os olhos. Não tinha funcionado. Os guardas mantiveram o controle. Eu tentei de novo e de novo. Então, eu tentei fazer algo pequeno acontecer. Pensei nas moscas voltando, mas isso também não funcionou. Meu queixo tremeu, mas apertei meus lábios e comecei a respirar rapidamente. Apenas tente descobrir o que está acontecendo, eu disse a mim mesma.
Eu me concentrei no que poderia ver. Continuamos por uma estrada que parecia uma rua da cidade de hoje, mas ainda claramente do passado. Estávamos cercados em ambos os lados da estrada por lojas, a maioria das quais tinha apenas um ou dois andares. Lembrei-me de ter lido há muito tempo que as pessoas mais ricas viviam nos andares inferiores, enquanto as menos afortunadas viviam no nível mais alto. Se houvesse um incêndio, como acontecia frequentemente, as pessoas mais ricas teriam mais chances de sair vivas do prédio. Então, eu vi uma lasca do Coliseu na rua. Eu o vi muitas vezes em seu estado moderno e deteriorado, mas quando o olhei agora, estava inteiro e parecia quase dourado à luz do sol. Antes de me mover em direção ao Coliseu, os guardas me moveram pela estatua de bronze brilhante de Nero apoiando em um pilar. Neste ponto, porém, a estatua não era Nero. Foi transformada nos deus do sol, Ílios, e ele usava uma coroa do sol espetada na cabeça. Estiquei o pescoço para olhar para cima, como uma formiga na frente dessa estatura de quase 30 metros de altura, que estava diante de nós, nua e esculpida, erguendo-se ainda mais alto que a estatura de Nero. O Coliseu parecia irreal. Cada arcada nos níveis superiores do Coliseu continha uma estátua colorida de deuses ou heróis criada maior do que a altura média de um homem. Apesar das minhas circunstâncias, fiquei boquiaberto com a grande beleza deste lugar, enquanto os outros romanos passavam por nós, já acostumados demais com essa elegância para apreciá-la e já acostumados demais com prisioneiros para prestar atenção em mim. À medida que nos aproximávamos, senti o som da plateia irradiar ao nosso redor. A excitação e o barulho trovejaram pelo meu corpo como uma força física. Continuamos além do balcão de ingressos e entramos no estádio. Passamos por arcadas numeradas e um salão incrivelmente bonito, cheio de cenas coloridas, mitológicas e outras pinturas. Mal sabia que estava prestes a ver a mitologia ganhar vida da maneira mais horrível. O Coliseu. Os guardas me arrastaram para os assentos do estádio, onde eles se sentaram, um de cada lado de mim. Estávamos sentados na mesma fila que o imperador e as virgens vestais. A partir daqui, pôde-se ver claramente o suor escorrer dos gladiadores e o sangue jorrar de suas feridas. Apesar de nossa posição honrosa, sentei-me na dura superfície de pedra, enquanto os guardas tinham almofadas. Quase imediatamente, comecei a sentir caibras nas pernas. Levantei-me para sacudir as pernas, mas os guardas me puxam de volta para baixo. Suspirei e olhei para o chão do estádio. Na minha frente não tinha o poço aberto
que eu conhecia como turista, mas sim um labirinto intrincado com paredes feitas de madeira, muito mais altas do que as cabeças dos homens que estavam perto deles. O Coliseu foi organizado de modo que pudéssemos ver o topo do labirinto de nossos assentos e conhecer o layout como se fôssemos deuses oniscientes. De dentro do labirinto, você só conseguia ver a floresta que o cercava e talvez alguns dos cidadãos nos assentos superiores. Do lado de fora do labirinto estavam homens vestidos com couraças revestidas de couro e capacetes com uma grossa fileira de pernas vermelhas, quase como um moicano, levando outros 3 homens em direção ao labirinto. Esses homens usavam a túnica bege padrão, exceto que a deles estava claramente desgastada, com buracos e manchas cobrindo-as. Os homens lutaram e fincaram os calcanhares no chão. Por favor, não! Gritou um homem enquanto era arrastado para uma das entradas do labirinto. Os olhos do homem saltaram do rosto e suas mãos se fecharam sobre as orelhas. Os outros 2 homens fizeram apelo semelhante, como um pedindo perdão. Evidentemente, os guardas não eram o tipo que perdoam e forçaram os homens a seguir seu destino. Dentro das bordas arredondadas do Coliseu, o labirinto era um quadrado. Um lado do quadrado estava pressionado até a borda do Coliseu. Os outros 3 lados tinham cerca de 6 metros entre eles e a borda do Coliseu. Em cada um dos 3 lados havia uma entrada com uma porta que podia ser trancada. Os guardas se separaram para que cada prisioneiro tivesse 2 guardas arrastando-o, assim como eu tinha ao meu lado. Os guardas manobravam os prisioneiros para que cada um terminasse em uma entrada diferente. Então, enquanto um guarda segurava o prisioneiro, o outro levantou uma alavanca de ferro preto do coledre para destrancar a porta e a abriu. Nesse ponto, os guardas devem ter dado algum sinal uns aos outros, porque todos eles empurraram seu cativo no labirinto ao mesmo tempo e fecharam e trancaram a porta atrás deles. Esses homens cometeram crimes terríveis. Um guarda sussurrou em meu ouvido e eu pulei. Olhei para ele, esperando por mais informações, mas ele se endireitou e me ignorou. Uma vez dentro do labirinto, todos os homens se viraram imediatamente e tentaram sair, batendo nas portas, mas as saídas se mantiveram firmes e nenhum deles escapou. Em seguida, um prisioneiro tentou escalar a estrutura de madeira, mas ele era tão alta que não conseguia alcançar o topo mesmo quando pulava. Outro olhou para a parede diante dele, como se quisesse ver se valeria a pena pular, mas, sendo um homem bastante baixo, ele nem tentou. O último era bastante gordo. Ele caiu no chão e começou a chorar, pressionando as palmas das mãos nos olhos. Você está recebendo o que merece,
gritou alguém atrás de mim. Virei-me para ver um jovem de cabelo escuro e encaracolado que se levantou para fazer seu comentário. À minha esquerda, outro homem gritou: "Assassino! Assassino! Escória!" Ao nosso redor, as pessoas zombavam e xingavam os homens. Nenhuma simpatia na multidão. Em grande contraste com a cacofonia, imediatamente a multidão ficou em silêncio quando um rugido rasgou o ar. Arrepios subiram em meus braços e minhas orelhas se animaram. Quando os 3 prisioneiros ouviram o barulho, todos se viraram para enfrentar o som. A parte do labirinto, ao lado do Coliseu, continha uma quarta porta, e dela entrou um grande leão macho. O leão rugiu porque um guarda o espetou por trás com uma longa lança e rapidamente fechou a entrada. O leão examinou seus arredores, com fogo em seus olhos e fome em sua barriga. Ele estava esquelético, com costelas pressionando sua pele. O império deve tê-lo mantido com fome. O poderoso rei da savana balançou sua juba e tirou o ar. Então sua boca salivou. Ele podia sentir o cheiro do pânico dos homens no labirinto. Graciosamente, o leão espreitou em torno de seu território de madeira, aparentemente com a intenção de encontrar um dos homens. Suas patas pulsaram silenciosamente no chão, e como os homens no labirinto não tinham a visão aérea da plateia, eles ficaram tremendo em seu desconhecimento. Um dos homens, o que estava à direita do leão, tentou se afastar de seu ponto de partida, mas o cascalho sob seus sapatos fez um barulho que chamou a atenção do leão, e a fera volta seu foco na direção desse homem. Percebendo seu erro, o homem congelou. Os outros homens no poço também devem ter ouvido o barulho, porque olharam na direção do terceiro homem. O leão virou para a direita e se aproximou, mas depois de apenas 1,5 metros, foi impedido por uma das paredes que o abrigou a virar à esquerda. O leão se virou e continuou sua caminhada silenciosa. Os homens ficaram congelados. Obrigada por ouvir este vídeo. Naturalmente, haverá uma parte 3. Se você gostou, por favor, deixe o like e se inscreva no canal. Me ajuda muito.